Entretanto, também é interessante avaliarmos nesse paciente se os níveis basais de vitamina D e a vitamina E estão adequados dentro de padrões fisiológicos. A gente recomenda, então, uma análise bioquímica da dosagem dos níveis basais de vitamina D. Por quê? Porque a gente percebe que, em grande parte, esses pacientes que são comprometidos no processo do COVID, da COVID, eles apresentam níveis basais de vitamina D muito baixos. Então, apresentar níveis basais de 50 acima, em termos de dosagem para a vitamina D, é um fator de preservação da unidade integrada de ativação imunológica. Então, garantir a resposta imune com doses de reposição de vitamina D também é um protocolo essencial. Normalmente, nos pacientes com COVID, a gente também suplementa a vitamina E, porque ela tem uma capacidade antioxidante muito legal e contribui aí na associação vitamina D, vitamina E, associado sempre com a vitamina K2, MK7, para que haja uma diminuição do risco de deposição de cálcio na matriz vascular. Então, a K2 direciona o cálcio que é absorvido para a matriz óssea. E nesse contexto, muito interessante, nós avaliarmos que o paciente restabelece um padrão funcional energético muito bom e um padrão imunológico também adequado a esse processo. Então, na verdade, essa suplementação no protocolo integrativo pós-COVID preserva o fígado, restabelece energia e repõe as vitaminas, inclusive aí as vitaminas do complexo B, que precisam estar presentes nessa formulação, tá? A reposição de B12, sobretudo, para esse paciente no pós-COVID é fundamental para a gente restabelecer o padrão energético e funcional do sistema imune. Então, isso vai ajudar a preservar de infecções de repetição, infecções oportunistas que podem estar aproveitando-se desse quadro de desregulação energética, né, e aproveitar para se infiltrar nos nossos tecidos, gerando quadros de alteração inflamatória. Então, dentro desse contexto, é muito interessante que nós façamos a reposição nos protocolos integrativos, olhando de maneira integrada o paciente e fazendo, então, a seleção das necessidades fisiológicas que ele apresenta, depois da anamnese integrativa. Nosso paciente, na visão da saúde integrativa, ele precisa dessa condição de olhar multifacetado, né? Para que a gente possa ter uma visão muito mais clara e definir a partir dos protocolos essas alterações funcionais. Boa noite, professor. Temos aqui alguns recadinhos. Muito bem, temos ainda aqui ir para paciente no pós-COVID, foi o que a gente respondeu agora. Poderia dar um exemplo, pacientes com fadiga? É esse mesmo protocolo, né? No pós-COVID, já que o COVID gera um quadro de alteração energética, leva à fadiga. Então, a fadiga que inclui aí uma fragilidade do sistema de produção de energia. Como a gente já mencionou, cortisol e T3 estão regulando a energia, então precisam estar regulados também. É importante que a gente faça a avaliação nesses pacientes com fadiga, só complementando, os níveis basais de todo o eixo envolvido na produção do cortisol, inclui aí o SDHEA como parâmetro de análise laboratorial, o ACTH para avaliar se ele está alterado em relação à necessidade para estabelecer uma produção endógena do cortisol basal ao nível da córtex adrenal. Então, ACTH que estimula a córtex adrenal, avaliá-lo. Avaliar também os marcadores inflamatórios nesse paciente com fadiga, porque na grande maioria das vezes o paciente fadigado é um paciente que apresenta um quadro de inflamação subclínica persistente, gerando mediadores inflamatórios que levam a um prejuízo energético pela oxidação e pelos próprios consumos
energéticos que a inflamação gera, né? Inflamação, o nome já está dizendo, né? Para manter um processo de inflamação, imagine o quanto de combustível a gente precisa estar jogando, né? Dentro dessa fogueira inflamatória para manter essa chama acesa. E é exatamente esse contexto que a gente tem quando trabalha na inflamação. Inflamação em qualquer grau em que ela aconteça, sempre vai consumir as nossas reservas energéticas, e vai queimando, inflamando essas reservas energéticas, transformando em respostas de produção de expressão gênica para as enzimas pró-inflamatórias, produção de peptídeos como as citocinas. Tudo isso vai acabar acabando com as nossas reservas energéticas funcionais.